Pode sentar-se. Sejam bem-vindos mais uma vez. Que Jesus sempre esteve e estará conosco. Em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares. Mas nós precisamos, na maioria das vezes, dar uma acionada nesse Jesus. Lembrar que Ele está assim conosco. Ah, mas estou numa dificuldade aqui que não sei se está, não está. É que nós é que nos distanciamos. Ele sempre estará presente. Nós é que nos afastamos. Então, quando sentir-se assim, faça uma prece, para um pouco, respira, umas 2, 3 vezes. Se acha numa posição de voltar da situação, é problemas, é situações diversas, tem que ser resolvidos de qualquer forma? Tem. Então a gente não vai nem à frente, muito menos atrás também não dá. Então para, respira, porque os tempos hoje, eles estão assim, turbulentos. E vai melhorar? Não. O que vai melhorar as situações somos nós. Nós já estamos inseridos nessas situações. Eu estou falando isso porque a palestra não é minha, é da Bárbara, mas não é esse tema. Hoje eu estive em órgão público, e você vê a impaciência. E olha quem está falando de impaciência, hein? Quem não tem paciência. Mas a impaciência no esperar de um ventilador está quebrado, alguém está com calor, um foi chamado, o outro não. Então vira um tendel, um tormento, não só para os que estão numa sala de espera, bem como para os profissionais que vão atender. Então, gente, tem que ter um mínimo, nós temos que ter um mínimo de consciência. Razão, todos nós temos e todos nós não a temos. Porque a razão é uma coisa, como se diz, ela nos foge. O que eu tinha razão ontem, tinha certeza que era, hoje não é mais. Então, lutem, não para terem razão, para serem felizes. Porque a razão, de uma certa forma, para aquela ou outra pessoa ou outro irmão, um dia vai chegar. O dia que chegar, chegou. Mas não é brigar pela razão. Briguem para serem felizes. Entenderam? Então vamos levar nossos pensamentos em Jesus. E assim, Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez para falar de você, ouvir sobre você ou das suas lições para que precisamos e necessitamos colocar em prática. Primeiramente, obviamente, conosco. E assim preparados estaremos para abrir os nossos braços e podermos proferir uma palavra de acalento, de auxílio, de amparo ao outro que vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que você nos concede. Muitas vezes nós não a enxergamos, mas ela está diante dos nossos olhos, bem à nossa frente. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males que existem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Bárbara, esclareceu. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Sou analfabeta, não sei onde eu acho ponteiro. É o meu charme. Jesus, não vou falar nada não, você. Contando eu sei, mas bater o olho eu tenho um bloqueio matemático desde criança. Eu juro por Deus, é verdade. O meu é só digital.
algum defeito tinha que ter. Tem que ter, né? Brincadeira. Gente, é um prazer enorme estar aqui novamente. Hoje eu trouxe uma palestra de um probleminha que é difícil de tratar, de enxergar, e da gente enxergar na gente mesmo. Mas isso daqui, pegando o gancho do que o Cláudio falou, da dificuldade que a gente passa mundo afora, a maior parte das dificuldades que nós sofremos do lado de fora dessas portas, é isso aqui que eu vou falar. São as vibrações causadas em nós pelo medo. Eu estava estudando um método terapêutico, um desses muitos estudos que eu passo para falar disso, que determinadas emoções impactam alguns órgãos nossos, do nosso corpo, e que a medicina tradicional focada sempre no sintoma do paciente, antes ela era ineficaz, porque ela não identificava a causa daquilo ali. Então, a medicina ela sempre descartou um conhecimento muito importante, que são os problemas somáticos causados por determinadas vibrações no nosso corpo físico. E esse estudo em questão que eu estava vendo, ele esclareceu que nós não podemos levar em conta somente o aspecto físico de uma doença, né? E a gente tem que ver também a parte emocional como parte integrante de qualquer problema que a gente tenha, do menor para o mais sério. E hoje em dia, a boa notícia é que, apesar do Espiritismo falar sobre isso desde que o mundo é mundo, desde sempre, que a escola Kardec foi lá traduzir para a gente o que são os ensinamentos espíritas, nomear os fenômenos espiritualistas, né? A ciência, através de estudos de epigenética, biologia e por aí vai, eles começaram a demonstrar que o nosso corpo, dentro do nosso corpo, ele existe memórias celulares. Ou seja, tudo que nos acontece, o nosso corpo registra, as nossas células registram as nossas emoções e também gera 99% dos problemas e sintomas de doença. E por que o nosso organismo faz isso? O nosso perispírito a gente já sempre soube que fez isso, né? Mas a descoberta nova agora, do que eles estão estudando, é que o nosso corpo físico também faz isso. Que é muito pertinente, porque nós somos 70% água, nossas células gravam a informação, porque o nosso perispírito grava a informação, então nós somos interligados. Faz todo sentido, vocês concordam? Sim. E isso acontece por uma questão de sobrevivência. Vou explicar. Então, uma onça chega lá num determinado lugar para beber água. Onça não, porque a onça é predador, vamos dar um bichinho menor, uma capivara, Ela chega lá para tomar água num determinado rio. Em algum momento ela é atacada por um crocodilo, por exemplo. Se ela for capturada, ou se ela vê algum colega dela ser capturado por esse animal, ela já vai ter gravado no inconsciente dela, como instinto, que aquele lugar é perigoso. Então ela vai pensar seriamente quando ela chegar lá, ela vai observar, ela vai ter cautela, antes de chegar e beber a água dela. É instintivo nosso. É a nossa proteção. Mas nós não somos capivara, então tudo bem. Mas a gente sabe, por exemplo, que se um dia a gente abrir uma empresa e essa empresa foi muito bem, de repente começaram a vir os problemas, de repente começaram a vir as dívidas e teve problema trabalhista, não sei o quê, e você perde a empresa, você vai ficar muito tempo sem ter coragem de abrir outra, porque o seu cérebro vai registrar a informação de que aquilo é perigoso para você e te gerou um problema. Então ele vai fazer de tudo para bloquear uma segunda empreita. A não ser que essa pessoa trabalhe esse emocional dela para se permitir uma segunda chance. Isso é o problema mais comum que vocês podem imaginar. No casamento, por exemplo, que o pai agredia a mãe, instintivamente a mulher acha que vai acontecer com ela. Ela tem medo daquilo, porque ela cresceu com aquela realidade. E o que acontece?
ela chama aquele sentimento, ela afiniza com aquela situação. Então, obrigatoriamente, ela vai casar com alguém que vai agredi-la, como acontecia com a mãe. Porque ela está produzindo aquilo com o medo dela. Então, tem um cientista chamado Henry Laborie, que diz que para que haja evolução é necessário memorização. Entendeu? A nossa história de vida, e nossa história de vida espiritual, inclusive, é o que faz a nossa força, a nossa experiência. Então, por instinto, a gente já tem medo de determinadas coisas. E aí, o que acontece? A gente tende a agir em desfavor por nós e para quem está em volta em decorrência desse medo. Então, a doutrina espírita, ela sempre fala que essas memórias gravadas no perispírito, elas formam as nossas vibrações. Essas vibrações nada mais são que os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, dependendo da vibração em que ele está, é o que vai atrair entidades boas, entidades ruins, situações boas, situações ruins, porque o nosso cérebro, a nossa cabeça, a nossa energia, ela energia materializa qualquer coisa. Se a vida de vocês está boa no dia de hoje, se a vida de vocês está ruim no dia de hoje, são vocês que estão fazendo isso com vocês. Não tem outro responsável, não é má sorte, não é o vizinho que te agrediu, não, somos nós que atraímos o vizinho que agrediu. Somos nós que atraímos o cônjuge ruim. Somos nós que atraímos a doença. E não é que é nossa culpa, mas é sim a nossa responsabilidade, porque nós não estamos vigiando as nossas vibrações. Que é uma coisa extremamente difícil, tá? Não é... você não vigiou, bem feito, não é isso. É muito difícil. A gente está aqui todos os dias lendo o Evangelho para que a gente aprenda exatamente isso. E essa informação ela é pertinente para que a gente possa enxergar como a nossa doutrina espírita é confiável. Como ela já fala sobre isso com a gente desde muito tempo. Como que a espiritualidade de fato está a serviço de Jesus. E como a obra de Jesus também é a ciência. Como hoje a gente tem uma percepção de que ciência e religião andam juntas, não brigam entre si. Uma endossa a outra. Infelizmente, existem pessoas que, se pudessem, queimariam muitos cientistas aí. Porque tem a mente lá no século II, eu acho. Mas hoje nós sabemos, no século XXI que estamos, que ciência endossa religião e religião endossa ciência. Hoje a gente já sabe que o médium tem uma alteração genética que favorece a mediunidade dele. Não é dever que o cientista descobrir essa informação. Pra gente é muito bom, porque quantas pessoas foram tomadas como loucas, como possuídas, porque também temos essa, né? Quando a gente fala com uma entidade, a gente tá falando com o diabo. Nunca é obra de Deus. Normalmente as pessoas atribuem a obra ao diabo, como se ele fosse mais forte que Deus e como se primeiro se ele existisse, né? O diabo não existe, ele é nada mais, nada menos que as más vibrações, as más influências que geram o mal. Foi denominado alegoricamente como demônio. Por isso que a gente fala, nós temos os nossos próprios demônios, os nossos próprios diabinhos, somos nós que criamos isso. E a principal responsável por essas criações é a vibração do medo. O fato é que precisamos entender que o nosso lado emocional, ou seja, as nossas vibrações, controla tudo e estamos encarnados aqui aos poucos para controlar isso. Isso eu acho que eu já falei umas 300 vezes só aqui. O nosso objetivo de encarnação é aprendermos a controlar os nossos sentimentos e, por tabela, a nossa vibração. Por isso que coisas boas e ruins nos acontecem, para que a gente aprenda a ter equilíbrio. Agora, vamos falar em particular do sentimento do medo. O medo, ele é o sentimento mais destrutivo que a gente pode ter. Ele é o sentimento mais
irracional que acomete o ser humano. Em todos os sentidos, do mais leve ao mais graúdo. E eu vou citar aqui vários exemplos para que a gente compreenda isso. O medo, ele é mais perigoso do que a raiva ostensiva com alguém. Porque se eu tenho raiva dela ou dela aqui, eu vou agredir a ela especificamente. Se eu tenho medo, por exemplo, de sei lá, um bandido que entra aqui e ameaça todo mundo, eu sou capaz de matar todo mundo para me salvar, porque eu tenho medo. Eu não meço se eu estou agredindo o meu marido, a minha filha, o vizinho, um outro ser humano, em decorrência do meu medo. Se uma pessoa falar para mim, olha, se você dedurar, se você falar quem foi que fez determinada coisa, eu não mato você. E o meu medo faz com que eu fale, eu mato a outra pessoa para me salvar. Porque a minha irracionalidade, o meu medo me transforma num monstro. E é exatamente por causa disso que as pessoas que morreram no circo, lá com os leões, lá no tempo de Jesus, são pessoas magnânimas, são heróis. Porque enfrentar o medo, que não era pequeno naquela época, óbvio, porque era um tempo de muita selvageria, diferente, não muito diferente do nosso, um outro tipo de selvageria, né? Mais ignorante, mas a gente também não está muito longe, não. Mas as pessoas enfrentarem a ser mortas por leões, queimadas, torturadas, para defender o nome de Jesus naquela época, que isso aqui não, absolutamente não existiam essas informações, mensurem a coragem dessas pessoas. Quão evoluídos estavam aqueles espíritos? Vale lembrar que medo e cautela são coisas diferentes. Medo e cautela são coisas diferentes. Cautela a gente tem, é a história da capivara. Ó, tem bicho, tem predador lá naquela água. Eu vou com cautela, vou olhar bem, vou com grupo para conseguir beber água, porque eu preciso beber a água, mas não vou deixar de beber a água por causa disso. Percebam a diferença? A capivara não vai lá jogar o filhote dela na frente para ver se o bicho come, para ir lá comer, beber a água. Nós humanos somos capazes de fazer isso por vezes. Quantas vezes a gente percebe esse desequilíbrio no planeta, no nosso espírito oriundo desse sentimento? Que é o pior que pode ter. É pior do que ódio, gente. Tenham ódio, mas não tenham medo. Quantas pessoas já chegaram a abandonar animais na rua porque ficou doente em casa, não sabia o que fazer, ficaram com medo de gastar, medo de alguma coisa, manda matar o bicho, abandona, não socorre na estrada, de medo de parar e sofrer um acidente. Quantas pessoas que atropelam outros seres humanos na rua e fogem, largam uma pessoa acidentada, sangrando até morrer numa pista, de medo de acudi-la, de falar a verdade. Olha, eu cometi um erro, tá aqui, ó. Infelizmente eu errei, eu vou assumir a minha parcela de culpa e vou socorrer o meu irmão. Óbvio. Quantas pessoas matam outras por considerarem a outra perigosa ou indigesta, de revelar alguma coisa, de roubar um cônjuge, de roubar um dinheiro, de roubar uma empresa, um imóvel? Essa semana saiu no Fantástico a morte de um amigo, de um ex-marido meu, que frequentou muito a minha casa, um advogado, que foi morto no meio de Conceição de Coeté, com vários títulos, um advogado, por causa de uma rixa de família por um imóvel. Que era da mãe e tinha que dividir entre 3 irmãos, os outros 2 irmãos mataram ele, ou estão sob suspeita, não sei, por causa de um imóvel. Pessoas riquíssimas. Olha um prédio. Alguém vai levar esse prédio, será? Quem ficou, quem foi? O medo faz com que cônjuges aprisionem outros. Não deixe separar. Medo de ficar sozinho. Medo de rejeição. Quantos maridos saem para matar a mulher, perseguir a mulher, porque não quer que ela vá embora de casa, não quer que separe? Quantas
Quantas mulheres transformam a vida do marido num inferno porque não quer se separar dele, porque não quer dar o braço a torcer para a sociedade que é uma mulher separada. Como se isso fizesse a menor diferença. Gente, no curso de finanças que eu estou fazendo, a primeira coisa que eles ensinam é que ninguém está nem aí para os nossos problemas e para a nossa vida. Ninguém está olhando para nós. Pode comentar numa rodinha aqui, não está lá, mas ninguém está preocupado com os nossos problemas, a não ser a gente. Então, tanto faz se você é separado, se você é casado, se você é enviuvou, se você tem filho, se é mãe solteira, se você não... Ninguém está nem aí. Todo mundo já tem sua própria carga. E as pessoas que se interessam pela nossa vida são normalmente as maledicentes que não são dignas de atenção. E julgam contra a lei do Evangelho, contra os 10 mandamentos, sem saber, por isso que o julgamento é condenado. Fatalmente vai responder pelo que está fazendo, porque toda falta contra as leis naturais tem as consequências. E a justiça divina é lei de causa e efeito. Se você falou aqui, você vai colher lá. Não tem como. Quantas pessoas permanecem num relacionamento altamente tóxico por medo de mudança? O marido trata mal, a esposa trata mal, o filho chega drogado, faz gato e sapato. A pessoa permanece ali naquele lugar de medo de mudar, medo do julgamento alheio. Pessoas que destruíram famílias, relacionamentos, filhos, causaram guerras pelo mundo por medo. Vocês acham que Adolf Hitler sentiu o que pelos judeus? Sabiam que a comunidade judaica, a maior parte dos ricos do planeta são judeus? Sabe por quê? Porque eles têm a percepção de que dinheiro é um instrumento de trabalho valioso também para servir a Deus. Porque se eles são instruídos, se eles têm muito dinheiro, eles conseguem fazer a prática da caridade muito melhor. Tem dinheiro. Pode dar educação melhor, pode ampliar vários empregos, eles podem ajudar uma comunidade inteira. E isso gerou medo. Uma criaturinha chamada Adolf Hitler, que resolveu falar que a raça deles era menor e dizimou com todos eles na Segunda Guerra Mundial. É medo, não é raiva. É medo. O medo nos faz adoecer. Medo das coisas faz com que a gente adquira câncer, faz com que a gente adquira doenças tenebrosas, faz com que a gente, por exemplo, vocês pegam uma pandemia, esse estudo, eu lembrei, ele fala uma coisa engraçada. O principal órgão que o medo afeta em nós, sabe qual é? Os pulmões. Na pandemia, o que era a primeira coisa que era atacada? Pulmão. Quantas pessoas fizeram atrocidades na pandemia de fugir do país para se vacinar, roubar a vacina, passar por cima do outro, agredir pessoas que tossiam na rua, de medo de acontecer uma coisa que todo mundo aqui sabe que vai acontecer um dia. Alguém aqui tem dúvida de que vai morrer um dia? Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Graças a Deus, não. Que diferença que faz a gente morrer atropelado ou morrer de vírus? Vai embora do mesmo jeito? Por que aquela irracionalidade nossa? Por que aquele desamor tremendo, aquele preconceito horrível que nós lançamos uns contra os outros por causa do Covid-19? Quantas mulheres abortam porque são solteiras, porque a família não permite, vergonha da sociedade, medo de criar? Vocês percebem? São tantos exemplos, são tantas esferas que essa vibração nos atinge, para mais ou menos. Mães que não deixam seus filhos irem estudar, viver a vida deles de medo deles sofrerem, mas elas estão interferindo no livre-arbítrio deles. Ela está despreparando o filho dela. O filho dela tem a obrigação de seguir com a família dele. E ela vai responder por isso, e o filho vai responder também, porque ele também vai colher consequência da atitude que ele tomar.
genro, vou fazer de tudo para minha filha largar dele. Isso, vai lá. Depois me conta a consequência. Eu não quero que aconteça. Vai lá se meter para ver. Não é ameaça, é lei de causa e efeito. Se eu jogar esse celular lá no portão, ele vai espatifar, eu tenho certeza disso. Alguém tem dúvida? Lei de causa e efeito é assim, pessoal. Então, esse medo, ele tem o poder de bloquear e travar a vida de qualquer pessoa. E eu tenho certeza que muitos dos... Se eu sair entrevistando um por um aqui, eu tenho certeza que a situação que está passando, ela é oriunda de medo no começo, ou no meio ou no fim da história. Porque quantas mães e quantos pais destroem a autoestima dos filhos de medo de deixá-los experimentar a vida, se metendo nos relacionamentos, sem medir consequências. Quantas pessoas levantam falso testemunho para destruir alguma situação no trabalho do outro, sem medir consequência de que se aquele cara que ela está mentindo for mandado embora, a família vai sofrer, ele vai sofrer uma derrocada e vai voltar para si. Medo de julgamento. Por que a gente tem tanto medo de alguém olhar para a gente e apontar o dedo? Que diferença que faz na nossa vida? Mas o Cláudio ali falou que eu sou uma pessoa horrível. Que diferença que faz? Qual o boleto que você pagou para mim, Cláudio, esse mês? Nenhum. Nem a faxina da minha casa que foi lá fazer, gente. Tanto faz. É verdade. E a gente está preocupado. Não vamos gritar alto porque o vizinho pode ouvir. Mas... A gente vai pensar, a gente vai a gente vai falar. pensar. Aí ninguém chega perto de mim, eu tô doido, não vai dar. Nem vai bater na minha porta com medo. O medo de morrer é o mais legal que tem. Porque quando a gente fala em medo de morte, a gente tem medo do desconhecido. Tem uma experiência muito interessante que eu tenho certeza que bastante gente também assiste, infelizmente. Mas se você for parar para pensar o lado bom dessa experiência, é um negócio que vale a pena. Por exemplo, nós temos um programinha aqui chamado Big Brother Brasil. Quem já assistiu isso? Vocês percebem que a pessoa está confinada ali, é um jogo psicológico, né? É um programa que mexe com o psicológico dos participantes, porque eles estão isolados numa sociedade fechada. E eles começam a viver e começam a se agredir, se atacar lá dentro, um fala mal do outro fala mal do um, aí chega uma adversidade, o cara prefere agir da pior maneira possível, por aí vai. Por isso, eu não vou nem falar sobre a disseminação da podridão daquilo lá, mas vamos fazer um parênteses aqui, vamos nos ater à experiência em si. E quando a pessoa é eliminada, ou está premente dela ser eliminada, ela entra em desespero. Não é por causa do dinheiro que ela vai perder. É porque o psicológico dela associa à morte. Quando a pessoa ela vai ser eliminada daquela situação, o psicológico dela associa aquela eliminação à morte física. Ironicamente, quando ela sai da casa, ela é bem recebida, os parentes estão lá, tá tudo. Como a gente quando chega no plano espiritual. Mas eu não quero ir ainda não, deixa eles lá esperando. Eles vão esperar um bom tempo. Eu também gostaria de ser longeva, mas eu preciso estar preparada. Porque pode ser que eu saia daqui e vá embora. E se eu não tiver com esse preparo inerente em mim, não é que eu vou ficar, eu vou morrer, então eu vou fazer. Não é isso, gente. Mas se a gente não entender essa informação de forma categórica, corre o risco de nós ficarmos presos ao corpo. Corre o risco de a gente ficar dando comunicação nas mesas mediúnicas em sofrimento absoluto. Porque minha filha vai morrer se eu for embora, porque o outro não sei o que vai acontecer, o gato vai ficar abandonado. Quantas entidades nós atendemos aqui dentro do centro espíritas que absolutamente não acreditam que morreram? Nem sabe. Nem sabe. Faz nem ideia, porque não está preparado. Quantas pessoas não agarram oportunidades de trabalho magníficas de medo de se expor? Você acha que eu estou vendo que está errado isso aqui, mas você acha que eu vou lá falar com o meu chefe? Ele vai acabar comigo, vou perder meu emprego. Tem jeitos e jeitos de falar, mas é assim que você começa a brilhar, é assim que você mostra o seu potencial. Medo do futuro. Quem tem medo do futuro aqui? Eu.
Eu tenho também. tenho. Todo mundo tem. Por quê? 3 anos antes de eu vir para limpar, meu pai veio no sonho conversar comigo que eu tinha que vir para cá para resolver para aqui na terra. Eu fiquei 3 anos com medo. Aquilo me apavorava. E você enfrentou. Conversei com Jesus, conversei com Deus, fui com os mentores, ofereci o que Deus quiser. Eu vou. Aí o pessoal, você vai, eu falei, manda quem pode, obedece o que a gente fez. Caiu no livro. Valeu a pena? Você acha que você tomou uma decisão acertada? Muito. Porque foi uma reviravolta na minha vida, que eu nunca vi. Eu não sabia abrir as raízes, não sabia abrir as origens. Quem quase foi morar na rua em São Paulo em 2021, aí descobre, Deus mostra, você é bisneto do Coronel Nassau? Oi? Eu quase explodiu minha cabeça. O que você está me contando é que o medo do futuro é o medo do desconhecido. Isso, eu E falta de confiança em Deus. Gente, eu tenho medo de ficar sozinha, mas alguém já viu alguém sozinho eternamente na vida? Tem estrangeiros que vêm para cá, para o nosso país e vice-versa, sem falar uma palavra do nosso idioma. E sobrevive, está aqui, monta um negócio. Hoje mesmo eu entrei numa pastelaria lá no pastel em Mococa. O senhorzinho era japonês e ele não falava uma palavra em português. E eu comprei 2 pastéis, comprei um refrigerante, comprei um chocolate, comi e ele entendeu o que dele. Ele tem uma pastelaria. Eu não tenho uma pastelaria, ele tem. Medo de ser incapaz de fazer as coisas. Oi? Mas dá uma raiva que eles ficam falando que ela linda, de a gente com cara de trouxa. Ai, que Mas coisa. a questão é a seguinte, a gente tem muito medo da nossa incapacidade. Você tem talento para tudo que é lado. Inclusive, talento é uma lei natural, tá? Universal. O talento nosso, ele é designado para nós servirmos ao próximo. É lei universal. Se eu sou uma boa médica, eu tenho obrigação de servir ao próximo e servir bem. Se eu sou uma boa palestrante, eu tenho obrigação de servir a Deus e ao próximo e servir bem, estudar para falar isso para vocês. Por que a gente tem medo da nossa incapacidade? Se a gente sabe que foi programado, foi construído, foi criado por Deus com um talento específico para serviço ao próximo. Nunca nós seremos incapazes. Até a dona de casa que passou a vida lavando, passando, cozinhando e cuidando da família, a especialidade dela é aquela, porque ela precisa dar suporte para as pessoas que estão prestando serviço fora. Porque funções no mundo existem em todos os postos possíveis e imagináveis. E não tem uma única profissão que não foi criada para servir ao próximo. Do catador de lixo ao rei, todos estão aqui a serviço. Quando Jesus veio e nasceu na manjedoura, ele não quis mostrar que a gente tem que ser pobre. Absolutamente. Ele quis mostrar que ele também veio a serviço. Esse é o exemplo. E essa lei dos talentos é uma lei universal. Então nós não precisamos ter medo de ser incapazes, porque nós todos somos muito capazes dentro daquilo que Jesus programou para a gente. Deus programou para a gente. Muitas pessoas sofreram anos de medo de simplesmente questionar a própria religião. Eu não entendo nada desse negócio de Deus, mas eu não vou perguntar porque é pecado. Quem falou? Quando você não pode questionar, você está apto a servir de bode expiatório de manipulação. Questionar, respeitosamente, óbvio, né? Tentar entender, não ter medo de perguntar, é uma demonstração de inteligência. Nós só podemos saber as coisas, saber sobre espiritualidade, saber sobre Deus, saber sobre Jesus, saber sobre a nossa pessoa, porque nós perguntamos para alguém, nós pesquisamos, alguém nos diz. Não é vergonha, não é motivo de medo e é um sinônimo de inteligência muito grande, de humildade.
momento de vulnerabilidade. Todo mundo está contra mim. Gente, da onde que a gente tira essas coisas? Olha o que a cabeça da gente faz com a gente. Então, o perigo do medo é ele virar uma agressão muito séria e ele atinge não só o nosso foco, mas ele atinge quem está no entorno. Se vocês pegarem um gato e acuar ele num cantinho, ele vai voar na goela do primeiro que ele achar na frente, porque ele está com medo. Nós, quando estamos com medo, causamos o mesmo potencial de destruição. Se eu estou com raiva dela, eu vou lá e desço a mão dela. Eu vou lá e brigo com ela. Mas quando eu tenho medo, eu não importo em quem eu vou atingir, seja conhecido meu ou não. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E hoje nós estamos assistindo a líderes de países que, por medo, estão dizimando a própria casa. E você sabe qual é o pecado capital ligado ao medo? Alguém tem ideia? É a vaidade. A vaidade é que está intrinsecamente ligada ao medo. Eu sou melhor, eu não posso deixar ele me atingir. Eu sou esposa dele, eu não vou permitir que ninguém leve o meu marido embora. Como se ela tivesse poder em cima de um ser humano. É meu filho, eu é que determino se ele vai mudar de casa, de cidade, de vida, se ele vai casar, se ele vai ficar solteiro. Seu filho é um ser humano. E até 18 anos ele é sua responsabilidade. Né? Mas ele também já tem certo livre-arbítrio. Coisa que a gente mais vê hoje em dia é homem de 40 anos morando com a mãe lavando, passando, cozinhando, porque ele não tem capacidade de assumir e gerir uma família. Quem fez isso? Foi ele sozinho? E a mãe faz isso por maldade? Qual é o sentimento que rege essa mãe a enfiar ele embaixo da própria saia? Perceberam que ela faz isso com o sexo masculino e não com o feminino? Sabe por quê? Porque ela conhece a própria força. Então, no entendimento dela, a mulher é sempre forte. Ela sempre vai aguentar. O filhinho não. E nós estamos criando uma geração estragada por causa de vaidade da mãe achar que só ela é capaz de resolver o problema do filho e de medo, de permitir que o filho enfrente determinadas situações. O medo, ele é uma criação da nossa mente. Nós projetamos o medo e nós criamos esse medo e atraímos ele para nós. Faz um teste aí. Ai, tenho medo de meu filho morrer, meu filho vai morrer, meu Deus, eu não posso deixar as coisas acontecer, que meu filho vai morrer. Passa daqui uns anos para ver o que aconteceu com o seu filho. Porque você pediu para acontecer isso. A sua cabeça criou aquele momento. Infelizmente, eu tenho que contar isso, por mais perverso que pareça ser. Desculpem, não quero agredir ninguém, mas muito dos nossos sofrimentos, das coisas que nos acontecem, a nossa mente é que está projetando. E se nós temos o poder de criação, de cocriação, igualzinho ao Pai, porque o Pai avisou, vocês também são deuses, só que filhotes, né? Se nós temos a capacidade de criar o medo, a raiva, o mal como um todo, o que é o mal? É os sentimentos negativos. Por que a gente não usa esse mesmo poder para criar coisas positivas? Ô, meu filho quer estudar lá nos Estados Unidos, ele vai. Eu vou ajudar. Não vai acontecer nada, ele vai voltar ileso. Ô, eu tenho medo de pegar avião, mas tudo bem, caiu lá 6, 7, 8 aviões aí recentemente, mas quantos aviões pousaram em segurança? Por que o meu vai cair? E se cair, é a minha hora de ir para casa. Traduzindo, nós nos livramos do medo quando a gente começa a racionalizá-lo, trazer a razão de volta. O medo é irracional, nós catamos esse medo e trazemos para a razão. Eu não vou nem sonhar em ter um futuro bom porque eu tenho medo de me frustrar. Mas quem disse que isso vai acontecer?
Pessoas que sonharam um dia, criaram hoje a nossa internet, criaram as indústrias, criaram novos cultivos de alimento, máquinas agrícolas potentíssimas que conseguem fazer uma produção gigantesca para abastecer o planeta. Pessoas que sonharam um dia com a medicina, mesmo sendo pobrezinho lá, hoje são cientistas nos trazendo cura de doenças inimagináveis, trazendo conhecimentos como esse que eu estou trazendo aqui, de que a nossa célula grava informações, boas e ruins, né? Então, sabermos dissociar o que é cautela, o que é medo, é uma coisa que a gente precisa começar a observar para parar de sofrer. A gente sofre de graça. Eu consigo entender o medo que uma mãe sente de acontecer alguma coisa ao filho. Mas esse medo, ele precisa ser racionalizado. Só um pouquinho. Minha filha, no caso, meu caso aqui, ela tem 12 anos. Vai fazer 12 agora. Bom, eu com 12 anos eu não dava pra rua. Eu ia pra escola sozinha. Eu trabalhava. Por que a minha filha não pode aprender a trabalhar também? O que ela tem de diferente de mim? O meu pai é velhinho, ele vai partir um dia. Tudo bem, ele já cumpriu a missão dele. Eu vou fazer de tudo para que ele fique o melhor possível. E o dia que ele for embora, é cabeça erguida, peito aberto, agradecer a Deus por eu ter a idade que eu tenho e ter tido pai, porque infelizmente não somos todos nós que tivemos esse privilégio. E toca. Porque eu sei que ele está em segurança. Só pode estar, voltou para casa. Ah, mas e se ele for para o umbral? Isso aí é uma questão particular dele com a espiritualidade. Ele precisa da experiência para melhorar e aprimorar como espírito. Eu quero o espírito dele perto do meu. Supondo que eu também não vou para o umbral, né? Sempre é importante ressaltar, né? Mas é mais fácil encontrar com ele em cima do que no degrau de baixo, vocês não concordam? Sim. O endereço mais próximo é de cima, né? Então, tenha fé de que Deus sabe o que faz. Se você começou a ficar doente, se você chegou lá no médico e falou, oh, você está com câncer, Cláudio. Opa, mas pera um pouquinho, eu estou com câncer porque eu estou fazendo isso comigo. Eu não vou ter câncer, eu determino que eu estou curada e acabou. Faz o exame de novo lá, depois você vem e me conta. Ele fez isso. Eu fiz isso. Aconteceu. Aconteceu comigo. Ah lá, eu não sabia, hein? Mas Eu foi. não sabia. Mas foi. Porque você tomou uma decisão de Eu não mudar. quero isso pra mim. E à volta, todos que estavam sabendo, começa a mandar informação de um, de outro, sinal. Apaga tudo, se não interessa nada, eu vou me curar, eu tenho meu médico, eu tenho meu tratamento e vou seguir. Eu vou ser curado porque tem um que é maior do que eu e acabou. Trocou a vibração. Exato. A vibração aberta no negativo. Energias ruins entrando e machucando o perispírito até chegar no corpo físico e formar um câncer. Quando ele tomou presta atenção da espiritualidade e falou, filho, você está com câncer? Ele, ó, não tô mais não, peraí, deixa eu mudar a vibração. Até o médico quis arrumar um psicólogo, eu disse, não, o psicólogo sou eu. Fala, mas você entendeu o que eu falei? Eu falei assim, entendi. Mas aqui é o ponto de partida, acabou. Isso aqui vai reverter, eu vou reverter tudo isso. É lógico, com ajudas médicas, enfim, mas... E psicológica também, se for o caso. Não é psicológica. pecado, não. Mas o que importa aqui é que a gente determine que o que acontece com a gente somos nós que determinamos. E quando acontece alguma coisa estranha, como uma doença, por exemplo, a gente tem que chegar e falar, isso não vai acontecer comigo. Aliás, a informação tem que vir no positivo. O universo não reconhece a negatividade. Bárbara, só te atrapalhando um pouco, cada exame que eu fazia a cada 3, 4 meses, o tumor diminuía, os médicos não entendiam por que estava diminuindo. Eu falei, mas você quer que aumente? Eu falei, não, ele vai diminuir cada vez mais, Sim. até chegar um momento de extirpar Sumiu. tudo. E não precisei da cirurgia. Sumiu. Acabou. Sim. O universo, ele não entende a palavra não. Então, quando você fala assim, eu não tenho câncer, ele entende, eu tenho câncer. Então, você tem que falar, eu sou sadio. Você sempre tem, você não tem que falar o que você não quer, você tem que falar o que você quer, de fato, e de preferência o mais claro possível. Eu quero ter minha saúde de volta. E não aceitar o que acontece. Ah, eu tô com um problema horrível financeiro, eu vou perder a casa. Oh, vou perder nada não.
Isso vai resolver, porque eu quero que resolva, e vai resolver. E resolve, porque você determinou, com a sua força, com a sua fé. A cabeça cria e materializa. Então, uma pessoa que é corajosa é uma pessoa que tem um medo sob medida. Isso é que é autoconfiança. Porque a pessoa que ela é autoconfiante, ela sabe que não existe segurança total. Não pode existir. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente precisa passar pelos adventos para evoluir. Se a gente não passasse, a gente não ia ter evolução. Isso é Deus? Isso é o objetivo aqui? Para a evolução? Não é. Mas se você entende que o que a gente passa aqui é literalmente passageiro, é para aprendizado, e decreta que vai se acalmar e que aquilo vai acabar, resolveu o problema. Você está aprendendo a controlar os seus sentimentos, que é a vibração, aprendendo a materializar as situações que lhe favorecem aqui na Terra, para que você evolua, e está extirpando o medo de dentro de si. Você está racionalizando o medo, porque sentir medo a gente sente. Racionalizar é que a gente não está acostumado a fazer. E toda vez que você fala, nossa, eu não quero que tal coisa aconteça, para e pensa, mas por que não? Qual é o problema se acontecer? Eu tenho medo da minha filha morrer, mas se ela morrer, qual é o problema? Ah, eu vou chorar a beça. Tá, por 30 anos? Em 30 anos eu vou ter ela de volta. Dependendo do meu grau de espiritualidade, eu tenho ela no dia seguinte, porque eu continuo conversando com ela e sentindo a presença dela igualzinho. Como se ela estivesse do meu lado, eu só não tenho o toque. Em desdobramento, então, eu vejo ela todo dia, se eu quiser. Porque Deus não é mau. O objetivo das perdas, das baixas da vida, é a gente aprender a lidar com os sentimentos, equilibrar. Consegue fazer da noite para o dia? Não, gente, não vai conseguir. Mas se você treinar, você consegue. Se vocês treinarem com alguém telepatia, sentar na frente de um coleguinha e falar, vamos brincar, o que você está pensando, o que eu estou pensando, e ficar treinando aquilo todo dia, uma hora um começa a ler a mente do outro. Porque o nosso espírito, ele se comunica, espírito a espírito, por telepatia, vocês sabiam? E nós detemos essa capacidade espiritual. A gente só não trouxe para a Terra, mas se você exercitar, experimenta. Nós podemos fazer qualquer coisa. É muito importante que a gente entenda isso. Agora, você já pensou o arrependimento, a tristeza de quando a gente chega lá no nosso leito de morte e fala, nossa, toda a vida que eu vivi foi projetada por outra pessoa. Tudo que me aconteceu na vida é porque os outros quiseram que a minha vida fosse assim, eu não fiz nada do que eu quis fazer. Você acha que essa pessoa vai entrar na espiritualidade vitoriosa? Ou orgulhosa do que fez? Ela vai voltar com os mesmos problemas, porque ela precisa aprender a se libertar disso. A gente não pode ter dó da pessoa que é manipulada também, porque fala assim, mas a culpa é da mãe, do pai, da esposa, do filho, que manipulou. Não, o manipulado ele também tem que aprender a ter coragem para delimitar limite. A gente tem uma mania de invadir limites do outro muito fácil, mas nós precisamos ter a coragem. Mas vai ficar magoado. Não importa. Não precisa ser grosseiro, de novo. Fala, mãe, pai, tio, vô, vizinho. Aqui, ó, você não pode passar naquilo. Porque sofro eu porque você me invadiu e sofre você porque você está num lugar que não lhe pertence. E vai perder a referência do seu, hein? Porque uma mãe que coloca um filho no lugar do próprio marido, porque o marido é alcoólatra, porque o marido é isso, o marido aquilo, e ela arranca o filho dela da posição de filho e coloca no lugar do marido, ela acabou com ela, filho, o marido, com todo mundo que volta, porque as pessoas perdem a referência. E isso é o que está nos acontecendo. O medo e a vaidade está fazendo com que a gente perca a nossa referência. E o pior é que ainda tem pessoas que, sabendo desse medo que todos nós carregamos, utiliza dele para nos manipular do jeito que querem. É amor. É cuidado. Desde o lar até É proteção. o povo. Uma chantagem. Tem uma cientista muito famosa chamada Mary
Curie, que ela é a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel em 2 áreas científicas diferentes, que é a física e a química. Ela inventou a radiologia, que hoje é um dos tratamentos contra o câncer. E ela morreu em decorrência porque ela mexia com rádio, ela não sabia que era radioativo, então ela morreu em decorrência disso. Mas deixou um legado gigantesco para nós. E ela tinha uma frase que ela falava o seguinte: nada na vida deve ser temido, e sim compreendido. Agora é hora de entender mais e temer menos. Aliás, é hora de entender mais para que possamos temer menos. E isso é uma verdade. Quanto mais nós entendemos as coisas, menos medo nós temos. Vocês que estão acostumados aqui no âmbito espírita, que sabem de reencarnação, já comprovaram, conhecem o Evangelho, ou estão no caminho de aprender, nos ouvem falar, vocês acham que vocês têm mais medo ou menos medo da morte do que uma figura que não tem absolutamente nada de espiritualização na vida? Quer perder o medo? Tenha informação. Ai, eu morro de medo de postar um negócio no Facebook que todo mundo vai olhar o meu produto. Tá, pega lá o Google, vai lá pesquisar como é que faz. Tenta, faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 10, aí você descobre que você é expert no assunto, o medo passou. Ou vocês acham que um estudante de medicina, quando pega o bisturi pela primeira vez para operar o primeiro paciente, ele não vai lá, coração na garganta, fazer a primeira cirurgia? Que eu não seja paciente dele. Só que um dia, um homem chamado Christian Barnard, pela primeira vez, abriu um cidadão, tirou o coração dele que estava ruim do lado, colocou outro coração no lugar e fez o primeiro transplante cardíaco da história sul-africana. O paciente dele morreu 30 dias depois. Ele continuou pesquisando e descobriu por que ele morreu. E hoje, transplante de coração é capaz de se fazer até na Santa Casa, que se bobear. Não faz, né? Mas daqui a pouco faz. E hoje, transplantes de órgão, quantas vidas foram salvas por esse recurso? Porque um homem teve a coragem de pegar um bisturi, abrir o peito de outro e falar, vou fazer um teste aqui. Precisa ter coragem, hein? E alguém ter o desprendimento de doar o órgão daquele que morreu para fazer isso. Sim, eu não vou nem questionar como é que foi feito, né? Mas hoje as pessoas não têm mais medo. Sim. Morre um ente, a primeira coisa que as pessoas fazem é, eu vou doar, hein? O que eu posso doar aqui? Porque o desprendimento, o entendimento está nos acometendo cada vez mais, graças a Deus. E se vocês prestarem atenção, ainda existe um abismo muito grande entre a ignorância e a luz do conhecimento. Por isso que chama luz do conhecimento, porque ela acende o nosso corpo. Mas se vocês focarem a mente de vocês no conhecimento e na luz, percebam a diferença que isso vai fazer na vida de vocês, as coisas grandiosas. Tem gente indo fazer turismo na Lua. Hoje em dia, a Katy Perry está indo fazer uma viagem, não sei para onde. É possível isso. Você acha que há 10 anos atrás alguém falava disso? Olha a diferença, a evolução. Jesus sempre falou, e todas as falas dele sobre a adversidade, ele fala assim, não temas as adversidades, não tenhais medo da morte. O Salmo 91 fala, pedi auxílio ao Pai. Está recheado de mensagem de Jesus falando para não ter medo, para extirpar o medo. Porque quando a gente traz ele para o racional, a gente vê que não é tão assim, né? E daí que seu filho vai lá no, sei lá, para Times Square lá, comemorar o ano novo, gente, com a namorada, o que pode acontecer? Ai, mas e se alguém assassinar ele? Não, mas pode acontecer na Praça da Matriz aqui, que diferença que faz? São pessoas do mesmo jeito. Ah, mas ele vai com a namorada, se ela voltar grávida, você cria o neto. Ai, aí é Não é? Ai, Não é uma bênção? Não, eu não sei. Madrugada, 3 horas Não é da uma manhã. bênção ter um neto? Você já Eu dormiu já amo demais. a minha filha crescer e me dá os meus, sei que eu sou nova ainda. Dorme Mas muito. ela Eu também. já pensou 3 horas. Mas é uma bênção. E a gente não pode interferir na história do outro, simples assim. Nós precisamos pensar até onde o nosso medo está nos adoecendo. Está destruindo as nossas vidas e cerceando a nossa liberdade de escolha.
E principalmente precisamos pensar com muita seriedade quantas pessoas eu já prejudiquei ou interferi na vida por causa do meu medo. Quantas pessoas e animais eu deixei de socorrer com medo? Quantas atrocidades eu fui capaz de fazer pelo meu medo? Quantas injustiças eu já assisti porque tive medo de me pronunciar? Esse é o problema. O que nós estamos fazendo de grave para o outro? E raciocinar se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. E se não for isso que a gente quer para a nossa vida, que dia que a gente vai começar a mudar? E é com essa pergunta que eu vou deixar vocês, depois de uma palestra super extensa, peço perdão. Mas é muito importante a gente começar a olhar para nós, vermos os nossos erros e acertos e ver por que nós erramos. Por que as pessoas brigam com a gente? Por que a gente está com gente infeliz dentro do nosso lar e não tem a compaixão de saber, falar, não sou eu que estou fazendo aquilo lá. Meu filho quer viver a vida dele, a minha filha quer casar com o cara que eu não gosto. É a vida dela. Eu preciso estar aqui na retaguarda. Mas eu preciso confiar nos desígnios do Pai. Eu não sei quem são aqueles dois espíritos. O histórico deles. Meu marido quer trocar de emprego, eu preciso apoiar. Se é o que ele quer, ele vai fazer e acabou. A minha esposa quer estudar, eu preciso apoiá-la, porque é a vida dela, é o histórico dela. Não interessa se ela vai ganhar mais que eu ou não, que diferença que isso faz? Quem que vai saber? E se souber também, que diferença que faz? Ela não pode ser melhor? Ou ter mais capacidade? Você não pode aprender com ela, ser igual? Por que esse preconceito? Esse medo de parecer inferior? Muito obrigada. Desculpem se eu ofendi alguém, por favor, não era a minha intenção. Era só mesmo chamar a atenção para o sentimento. E eu peço que Jesus e Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente identifique esses medos e consiga arrancá-los de dentro de nós. Obrigada, gente. Agradecemos novamente, Bárbara, pela sua dedicação em nos trazer os ensinamentos da noite. Vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos essa parte dos estudos. Depois passaremos para os passos e dos passos para os atendimentos. É importante que cada um volte para casa, procurando levar em seus corações a mensagem de luz, de serenidade, para distribuí-la aos irmãos que com vocês convivem. Acreditemos no Cristo, amemos pelo Cristo, mas nos entreguemos ao próximo, porque é isso que Jesus espera de nós. Então vamos, olhos fechados, mas corações abertos, onde nós expressaremos a nossa gratidão ao amado Mestre Jesus, pelas bênçãos da oportunidade de podermos estar em uma casa, ouvindo sobre os seus ensinamentos, ouvindo sobre as maneiras de crescermos, de nos espiritualizarmos. Assim sendo, amado Mestre Jesus, que as dúvidas que surgirem possam ser oportunidades para que nós possamos buscar conhecimento através do estudo, através do preparo. E cada irmão aqui presente possa entender que o seu coração, que a sua vibração pode mudar o mundo, pois com essas vibrações interligadas à sua, uma vez que o Senhor nos disse, eu vos deixo a minha paz e levo a vossa paz. Assim sendo, leve a nossa paz, amado Mestre Jesus, pois nós desejamos ficar com você. E assim, com oração de agradecimento à nossa Mãe Maria Santíssima, nós passaremos então para os outros atendimentos da casa. Procuremos nos manter em preces, procuremos nos manter com os corações voltados para o desejo de servir,
para que assim todos nós possamos receber realmente aquilo de que nós nos fazemos necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.